Oi? Eu sei que isso deve ser uma surpresa pra muita gente. Eu tô aparecendo aqui no canal pela primeira vez, mas não mostrando o rosto inteiro, porque eu não gosto muito de como fica a minha cara em vídeo. Eu só gosto quando eu tiro foto, porque eu tiro a foto com o rosto virado assim, porque só assim eu acho que fica legal. E não dá pra gravar o vídeo com a cara assim, olhando pra câmera, né? Seria meio estranho. E eu até queria fazer esse vídeo com o meu personagem do Free Fire sentado lá na mesa com a minha voz de fundo. Mas acho que isso ficaria meio chato e monótono, com vários minutos com apenas um personagem parado lá, estático, sem mostrar nenhuma reação nem nada. Então eu resolvi aparecer aqui no canal, aqui claro, com uma máscara, para não mostrar meu rosto ainda, não completamente. E hoje eu vou falar do dia que eu assisti Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E se você ainda não assistiu o filme, não assiste esse vídeo porque vai ter spoiler. E eu não vou fazer em duas partes com spoiler e sem spoiler, eu vou falar direto com spoiler. Então, se você ainda não viu o filme, salva esse vídeo e não assiste mais tarde, aí depois você volta aqui pra me ver falando do filme, tá? Mas pra você que já viu o filme, arruma essa postura e bora lá! O filme já começa com aquela cena do mistério mostrando a identidade do Peter, falando que ele é o Homem-Aranha. E tá lá o JJ Jameson falando um monte de besteira do Homem-Aranha, como ele sempre faz nos filmes. Aí começa a treta, né? Um monte de gente começa a cercar a MJ, perguntando do Homem-Aranha. Aí ele vai lá e tira a MJ de lá. Aí ele liga pro amigo dele, o Ned. Aí eles ficam, cara. Todo mundo espantado com esse rebuliço que aconteceu. Aí nesse momento as autoridades começam a perseguir o Peter, porque acreditam que ele tinha matado o Mistério, só que isso era fake news. Só que ele não tinha como provar, tava tudo confuso na hora. Aí o Happy, que era amigo do Tony Stark, levou os dois, o Peter e a Tia May, pro apartamento dele, lá que era seguro. Só que meio que deu umas complicações aí, e o Peter decidiu encontrar o Doutor Estranho para fazer com que o pessoal esquecesse que ele é o Homem-Aranha. Ele foi perguntar se não consegue voltar no tempo para mudar tudo isso, para evitar que eles saibam quem eu sou. Só que o Peter tinha esquecido que o Doutor Estranho não tinha mais a Joia do Tempo. Ela foi destruída pelo Thanos. Só que o Doutor Estranho fala que tem um feitiço que pode ajudar. Só que o Wong falou que esse feitiço é perigoso, que era para ele deixar ele fora disso. Aí ele foi lá pra não sei onde. Aí o Doutor Estranho começou lá a fazer os Beragnites dele, foi fazendo o feitiço. Aí o Peter falou, espera, deixa a MJ e o meu amigo souberem ainda, deixa a Tia May souber ainda. Só que nessa confusão aí, que ele tentando mudar o feitiço, deu errado lá, começou a quebrar umas paradas no chão e tal. Só que o Doutor Estranho conteve o feitiço. Só que meio que deu ruim aí, né? Eles começaram a discutir. Aí teve uma hora que o Doutor Estranho fala que ele podia ter ligado para os amigos dele pra avisar o que ia acontecer, só que o Peter não tinha feito isso. Aí o Doutor Estranho fica bravo, você não cogitou falar com eles primeiro, antes de eu fazer uma lavagem cerebral neles? Aí ele expulsa o Peter lá do Sanctum, e é a partir desse momento que vai começar as bizarrices aí. O Peter, a MJ e o Ned, o amigo dele, eles estavam loucos para ir pro MIT, só que eles não conseguiram ir por causa desse furdúncio todo. Porque como revelaram a identidade do Peter, a MJ e o Ned ficaram envolvidos nisso também, o governo estava perseguindo eles também e tal. Aí eles não conseguiram ir pro MIT, não aceitaram eles por causa dessa treta toda. Só que quando o Peter resolveu falar com uma autoridade lá, que eu já até esqueci o nome, uma moça lá, para aceitar ele tentou encontrar essa mulher para tentar ajudar os amigos. E é nesse momento que começa as bizarrices. Chega o Dr. Octopus perguntando o que aconteceu com a minha máquina, o poder do sol na palma da minha mão, a minha máquina sumiu, não sei o que. Aí o Peter todo confuso, eu não sei do que você tá falando. Aí chega um momento que o Dr. Octopus pega o Peter e prensa ele na parede. Aí o tentáculo dele arranca um pedaço da armadura dele, do Peter. E como ela é nanotecnologia, ela meio que aderiu aos tentáculos do Dr. Octopus. Aí quando ele foi acertar o Peter de novo, a parte da cabeça dele desceu pro peito para proteger ele, que nem aconteceu com o Homem de Ferro lá em Guerra Infinita. Só que quando a armadura mostrou o rosto do Peter, o Dr. Octopus falou, você não é Peter Parker. Aí ele fica mais confuso ainda. Só
Só que nesse momento, o Peter percebe que como a nanotecnologia do traje dele aderiu nos tentáculos do doutor, ele conseguia controlar os tentáculos. Foi nisso que ele pegou ele. O tentáculo amarrou o Dr. Octopus e ele conseguiu conter ele. Aí lá atrás aparece uma granada do Duende Verde. Mano, aí que começa a treta de verdade. Ele começa a enfrentar o Duende, só que do nada aparece aquelas faíscas do Doutor Estranho. Aí leva o Peter e o Dr. Octopus pro subterrâneo do Sanctum, que era a masmorra, eu acho. Aí o Dr. Octopus tá lá preso. Aí o Doutor Estranho explica pro Peter o que tá acontecendo. Que quando ele atrapalhou o feitiço, eles começaram a receber visitas de todo o multiverso. Aí o Peter, ao invés de se preocupar, fica todo surpreso, falando: o multiverso é real, nossa. E também nessa hora, quando chegaram na prisão, eu tomei um baita de um susto, porque eu vi o Lagarto lá também. Ele deu um pulo lá na cela dele, aí eu tomei um sustão naquela hora. E olha que o filme nem era de terror. Aí o Doutor Estranho fala que eles começaram a receber visitas de todos que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Aí o Doutor Estranho faz um engenhoca com um pedaço da armadura do Peter e cria um dispositivo que ele traz os inimigos para a prisão que o Doutor Estranho fez. Aí chegam os amigos dele, a MJ e o Ned, aí eles ajudam a localizar os outros. Aí eles descobrem que tem uma anomalia elétrica perto dali, aí o Peter vai lá ver isso. E ele vira o traje do avesso, porque anteriormente tinham jogado tinta verde no traje dele, depois que vazaram aquelas fake news dele. Aí aparece um vídeo de alguém jogando tinta verde nele. Aí como ele não consegue remover, ele inverte o traje. E aí foi aí que eu entendi porque que no trailer ele tava com traje preto. É porque ele tinha invertido. E até que faz sentido, porque quem é que vai enfrentar inimigo com o seu traje todo borrado de tinta? Aí ele chega lá nas paradas elétricas, aí começa a vir as faíscas do Electro. Aí foi na hora que eu percebi que era ele. Só que também aparece o Homem-Areia. E como o Homem-Areia tinha feito as pazes com o Peter, do Tobey Maguire, lá no terceiro filme dele, ele apareceu como amigo do Peter. Ele criou um muro de areia protegendo o Peter dos raios do Electro. Aí ele perguntando: Peter, o que aconteceu? Tá tudo bem? O que tá acontecendo? Aí ele falou: eu não sou o Peter que você conheceu. Aí o Homem-Aranha confuso: como assim? Aí ele fala: depois eu explico, me ajuda com ele ali. Aí tá, eles começam a enfrentar o Electro, o Peter e o Homem-Aranha. Aí o Peter lança as teias nas antenas de energia e quebra todas elas. Aí nesse momento, o Electro recupera o seu corpo normal, como ser humano. E essa cena foi muito engraçada porque eu percebi que ele estava nu naquela cena. Aí eu estava prestes a falar: alguém dá uma calça pra ele, por favor? Só que aí ele começou a falar, então eu perdi a chance de fazer a piada lá na hora. Aí então eles encontram uma daquelas roupas que os eletricistas usam pra fazer as manutenções e dão pra ele. Aí tranquilo. O Electro fica na hora confuso, ele não entende o que tá acontecendo, ele vê que tá em outra realidade, eles contam que ele tá em outra realidade. Aí nessa hora o Peter manda o Electro pra prisão. Aí o Homem-Aranha fica confuso, ele começa a ficar com raiva: o que aconteceu? Você matou ele? O que você fez? Aí o Peter tentando explicar, mas ele interrompendo toda hora. Ele não deixou o Peter explicar. Aí ele começou a ficar puto, ele foi pra cima do Peter, mas o Peter mandou ele também lá pra prisão também. Aí o Peter fala que vai consertar as antenas lá que ele quebrou. Aí ele volta pra masmorra pra falar com o pessoal lá. E aí pouco depois do Peter voltar lá pra masmorra, a tia dele liga falando que chegou outro cara procurando ele. Aí ele chega lá, tá lá o William Dafoe, que é o Duende Verde. Aí ele tá só como o Norman Osborn, ele tá normal, não é o Duende Verde ainda, ele não possuiu a mente dele ainda. A tia dele tava falando que ele precisava de ajuda e coisa e tal. Aí chega o Doutor Estranho, ele fala que ele conseguiu fazer uma caixa que ele fez pra conter o feitiço que ele conseguiu ajeitar lá na hora, mais ou menos, né? Aí ele fala que ele vai conseguir mandar o pessoal de volta pro mundo deles, pro universo deles. Ele também fala que é o destino deles morrerem quando o Homem-Aranha enfrenta eles, o Homem-Aranha deles. Aí o Peter fala: não podemos fazer isso. Ele fala que deviam curar eles, ajudá-los, não mandá-los de volta para eles morrerem, como sempre acontece. Só que o Doutor Estranho não concorda, fala que esse é o destino deles, que isso tem que acontecer. Aí começa uma briga com o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, velho. Aí o Peter tenta sair do Sanctum com a caixa, mas o Doutor Estranho puxa ele. Aí ele faz aquela parada de separar a parte astral do Peter da sua parte física. O Peter até acha isso da hora. Aí quando o Doutor Estranho
vai pegar a caixa de volta, o corpo do Peter, sem a sua parte astral, ele move a caixa para longe do Doutor Estranho, porque esse é o sentido da aranha do Peter. Eu fiquei surpreso em saber que ele funciona mesmo com uma parte física separada da parte astral. Isso foi muito bacana. Aí foi aí que começa a briga do Doutor Estranho com o Peter. Aí o Doutor Estranho faz aquela dimensão espelhada para enfrentar o Peter. E mano, eu vou te falar, nessa cena o Doutor Estranho tava meio que assustador, né? Até parecia que ele que era o vilão. Aí beleza, no meio desse bafafá todo, o Peter percebe que a dimensão espelhada ela segue um padrão geométrico. Aí como ele é muito inteligente, ele entende de matemática, ele faz lá a hipotenusa subtraído com π, multiplicado pelo cateto, não sei o que. Ele começa a entender como é que funciona a dimensão espelhada e ele consegue prender o Doutor Estranho nas teias. Velho, essa cena foi bastante engraçada, com o Peter usando matemática pra conseguir vencer a dimensão espelhada. Aí ele prende o Doutor Estranho, ele pega a caixa de volta e pega o anel de acesso dele. O anel que ele usa pra fazer os portais. Aí ele sai e deixa o Doutor Estranho preso lá. Aí ele volta lá pra masmorra. Aí ele convence os inimigos lá que ele consegue ajudá-los, que ele consegue curar eles. Aí o Peter leva todo mundo pro apartamento lá do Happy pra ajudar eles. E o Lagarto ficou lá no térreo, preso dentro de um caminhão. Aí lá ele aciona uma caixa lá que parecia uma sucata velha, só que ela vira uma máquina que consegue criar qualquer coisa. É um faz tudo em forma de máquina aquilo, é basicamente isso. E aquela caixa tem um reator Arc, aquele reator que fica lá no peito do Homem de Ferro. Aí você deve estar ligado no que vai acontecer em seguida, né? O Electro, um reator Arc, se juntar os dois vai dar ruim. Aí eles conseguem desenvolver um novo chip inibidor que ficava aqui na parte da coluna espinhal do Dr. Octavius. Aí quando eles vão colocar o chip no Dr. Octavius, ele apaga por alguns segundos. Mas depois o Doutor acorda. Ele consegue de novo controlar os tentáculos lá. Aí os tentáculos que tinham aderido à nanotecnologia do traje do Homem-Aranha toca no peito do Peter e devolve aquela parte da armadura que ele tinha removido. Aí depois que eles conseguiram salvar o Dr. Octopus, o sentido da aranha do Peter começa a avisar ele de alguma coisa. Aí ele começa a ouvir as vozes ecoando, com o doutor perguntando ao Peter o que aconteceu, ele falando não sei. Aí ele chega na sala e prende o Duende Verde lá numa parada lá. Aí é o Duende Verde possuiu o Norman de novo. Ele falando, você quer curar a gente, nós não somos aberrações, não precisamos ser curados, nós temos dons. E com esse discurso aí de vilão, o Homem-Areia e o Electro se revoltam. Aí o Electro pega lá o reator Arc do Homem de Ferro. O Homem-Areia quebra a vidraça lá e escapa, empurrando o Dr. Octavio junto. Aí o Lagarto escapa do caminhão também, complicando tudo. Aí a Tia May foge com um soro que eles estavam fazendo para ajudar o Duende Verde, para curar ele. Aí começa uma treta, o Duende Verde, gente, o Duende Verde dá uma surra no Peter. E mano, aquilo foi tenso, aquela parte foi tensa. Aí chega a Tia May por trás e dá injeção no pescoço do Norman, mas a injeção não funciona, não funcionou nele. Aí nesse momento vem a referência do filme do Tobey Maguire, o primeiro filme, que o Duende Verde, ele controlava o planador para acertar o Peter por trás, mas ele desviou com um sentido aranha. Aí nesse momento ele acertou a Tia May. Aí pouco depois ele jogou uma granada. Aí o Peter se jogou pra frente da granada para tentar jogar ela pro outro lado, mas ela explode bem na frente dele. Aí o lugar fica todo destruído, a Tia May fica lá jogada no chão. E mano, a Tia May morre nessa cena. O Duende Verde matou a Tia May. Mas claro, pouco antes dela morrer, ela mandou pro Peter a frase do tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mano, essa cena foi muito show. Foi muito bacana essa cena. Mas aí com a morte da Tia May, o Peter fica triste, ele fica com sede de vingança. Aí pra piorar, o JJ Jameson aparece lá com repórteres pra mostrar o Peter falando que tudo que ele toca é destruído, que o povo tem que recolher os pedaços. O Peter fica vendo isso no monitor grandão. Aí corta a cena pra MJ e o Ned, lá na casa do Ned. Aí
Eles ficam conversando, o Peter não tá dando notícia, eu vou usar a caixa, vou apertar o botão aqui. Só que aí o Ned, ele tá com um anel de acesso do Doutor Estranho. Aí ele fica fazendo os movimentos lá com a mão e aparecem umas faíscas um pouco à frente, que são as faíscas do portal que o Doutor Estranho cria. Aí ele tenta fazer de novo, aí ele pensa, eu quero falar com o Peter, eu quero falar com o Peter. Ele tenta várias vezes, até que ele finalmente abre o portal. E mano, finalmente chega a cena que todo mundo queria ver. Vou até aproximar aqui pra falar. Mano, nessa cena chega outro Homem-Aranha. Aí ele chega e passa pelo portal, ele tira a máscara e é o Andrew Garfield. Mano, na hora o cinema virou um estádio de comemoração. Teve aplauso, teve assovio, teve gritaria, foi incrível. Eu fiquei bem animado quando ele chegou. Aí pouco depois que o Andrew chega, o Ned tenta de novo chamar o Peter e achar o Peter. Aí quando ele abre o portal de novo, aparece o Tobey Maguire. Mano, como eu comemorei nessa cena, velho. Quando chegou o Andrew já foi um estádio de futebol de tanta comemoração. Quando o Tobey chegou foi mais comemoração ainda. Eu aplaudi, gritei, mano, foi muito foda. Os 3 atores que fizeram o Homem-Aranha no mesmo filme. Vocês têm noção do quão foda isso é? Isso é incrível, foi incrível. E tem uma coisa, eu acabei recebendo spoiler dessa cena. Eu tava lá assistindo o TikTok de boa, aí apareceu o vídeo mostrando essa cena. Só que a filha da puta da pessoa que postou essa cena no TikTok não colocou um aviso falando spoiler, alerta de spoiler. Não, foi só a cena mesmo. A cena do Tobey falando com o Andrew, que tava procurando não sei quem. Eu tava tão focado no filme, tão focado em ver os 3 Homem-Aranha, que eu esqueci que eu tinha tomado spoiler. E curti mesmo assim, como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo. É, a cena no caso. Aí eles vão lá pra procurar o Peter. Aí a MJ fala que sabe onde é que ele tá. Aí os dois vão até o Peter, a MJ e o Ned. Aí a MJ fala que tem mais pessoas aqui. Aí aparece lá na parte mais alta do prédio lá, o Tobey e o Andrew. Aí eles conversam com o Peter. Aí o Peter fala, não, aqui não é o lugar de vocês. Eu vou mandar vocês de volta pro seu mundo. Os vilões, vocês que cuidem deles. Se eles tiverem que morrer, que seja. Vocês não sabem como é que é perder alguém. Aí o Tobey fala que ele perdeu o tio Ben. O Andrew fala que perdeu a Gwen, que era a MJ dele. E aí que eles convencem o Peter a continuar com o plano de salvar os inimigos lá. Aí o Tobey vai fazer o soro para salvar o Norman Osborn. O Andrew vai fazer o soro do lagarto para curar ele de novo, porque ele já curou uma vez. Aí eles estão lá fazendo as paradas e quando tá tudo pronto, o Peter do Tom Holland e do Andrew vão colocar os seus disparadores de teia, o seu fluido de teia. Aí o Tobey confuso, eles estão falando, vocês não lançam teia normal? Aí eles falam que tem que usar o disparador, eles não soltam a teia naturalmente. Aí o Peter lança a teia lá numa estrutura lá, aí eles ficam surpresos com a teia natural do Tobey Maguire. Aí corta a cena do Peter ligando pro jornal, pro Jameson. Aí ele fala que é por culpa dele que isso tá acontecendo, que ele trouxe aquelas pessoas lá pro mundo dele sem querer. Aí ele fala que se eles quiserem acertar as contas é só encontrar ele lá, ele tá na Estátua da Liberdade, que tá com uma estrutura meio que de construção. E lá na Estátua da Liberdade tá o escudo do Capitão América. Mano, aquilo foi muito bacana. Também foi meio que engraçado, né? A Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão. Mas enfim. Aí tá lá os 3 Homem-Aranha conversando, se preparando pra batalha. Aí, mano, vou até ficar de pé pra mostrar essa parte. O Andrew e o Tobey estão lá conversando. Aí o Peter tá se apoiando numa barra pra ajeitar as costas, porque ele fala que tem as costas travadas por ele se balançar tanto nas teias. Aí o Andrew fala que acontece o mesmo com ele. Aí ele pega o Peter assim e ele estala a coluna do Tobey pra ajeitar as costas dele. E naquela cena parecia que ele tava sarrando o Tobey. Aí depois disso tem um diálogo muito vergonha alheia, porque eles se questionam sobre as teias naturais do Tobey Maguire. Aí ele explica que pra ele é natural, é como respirar. Ele nunca parou pra reparar no jeito que ele lança as teias, como elas são naturais. Aí o Andrew fala que ele tem que carregar com fluido de teia, tem que fazer no laboratório. Aí nessa hora
Mano, o Tom Holland pergunta pro Tobey se ele lança a teia só pelo pulso ou se ele lança de outro lugar também, ou seja, pela bunda. Aí o Tobey fica desconfortável e fala, eu não quero falar sobre isso. Lá em cima, na construção, tá o Ned e a MJ com o portal aberto, eles estão na masmorra ainda, mas o portal leva direto pra construção. Aí começa a chegar os inimigos, chega o Homem-Areia, chega o Electro, o Lagarto lá também. E um tá com a cura do Homem-Areia, um tá com a cura do Norman Osborn, um tá com a cura do Lagarto. Aí começa a luta e a luta é bastante atrapalhada, porque eles não sabem lutar em equipe. Mas nesse momento o Tom, ele fala que ele sabe trabalhar em equipe, que ele já esteve nos Vingadores, ele falou que ele esteve em Vingadores. Aí os dois ficam impressionados e o Tobey pergunta, pô, que legal, quem são os Vingadores? Porque ele não conhece os Vingadores, eles não são do universo dele. E o Andrew pergunta se ele tá numa banda, se os Vingadores são uma banda. Acho que ele deve ter confundido com o Avenged Sevenfold. Mas aí o Tom deu estratégia para eles usarem, um escolhe um alvo e foca nele. É nesse momento que acontece aquele meme dos dois Homem-Aranha se encontrando. Acontece o meme com os três se abraçando antes de começar a luta, antes de começar o combate. Aí um foi pro Homem-Areia, um foi pro Electro. Aí teve uma hora que o Lagarto estava lá lutando contra um dos Peters. Aí ele prende o Lagarto lá nas barras de ferro. Aí chega uma hora que o Homem-Areia encurrala o Tobey Maguire na tocha da Estátua da Liberdade. Aí um dos Peters joga a cura do Homem-Areia pra ele cura o Homem-Areia e fala, Flint, vai dar tudo certo, só espera aqui. Aí chega uma hora que o Lagarto se solta das teias, ele vai lá pra cima onde tá o portal que a MJ e o Ned não conseguiram fechar. Aí ele passa pelo portal, aí o Tom chega descendo a porrada no Lagarto. Aí ele joga ele de volta no portal. Nesse momento chega o Doutor Estranho de lá onde ele estava preso. Aí ele recupera a caixa e o anel de acesso. Aí nesse momento finalmente o Tom já tá cura no Lagarto. Aí o Ned fala pro Doutor Estranho que o plano do Peter tá funcionando. Aí ele vê o Lagarto lá sendo curado. Só que de repente chega a porra do Duende Verde lá da puta que pariu pra atrapalhar tudo. Aí ele pega a caixa do Doutor Estranho, mas o Doutor Estranho recupera ela, só que ele não reparou que ele colocou uma granada lá na caixa, onde tem um feitiço. Aí, além de explodir e liberar o feitiço, ele derruba a MJ de lá de cima. Aí, desesperado, o Tom pula pra salvar ela, mas o Duende Verde bate nele com o planador e leva ele pra longe. E é nesse momento que o Andrew Garfield pula pra salvar a MJ. E ele consegue. Nesse momento o cinema inteiro aplaudiu, comemorando que dessa vez ele conseguiu e tal. Aí nessa cena, o Andrew Garfield chora, porque ele lembrou da Gwen, que ele não conseguiu salvar lá no segundo filme. Aí o Doutor Estranho tá lá em cima da tocha da Estátua da Liberdade, e ele fala pro Peter que as fendas universais estão se abrindo e que o pessoal tá chegando. O pessoal que conhece o Peter e que sabe que ele é o Homem-Aranha. E ainda tem o Electro, que não foi detido ainda. Ele tá lá segurando o Andrew e o Tobey, e nesse momento chega o Dr. Octopus. Lembra que ele tinha sido arremessado da janela lá, quando o Homem-Areia quebrou tudo lá? Então, ele voltou segurando no Electro e segurando o Tobey e o Andrew com os tentáculos. Aí ele fala, eles são meus. E mano, nessa hora eu caí no bait, porque eu achei que com aquela confusão que teve no prédio, pode ter destruído o chip inibidor de novo. Só que não. Ele, na verdade, baitou o Electro. Aí ele segurou o Electro com o tentáculo e tirou o reator Arc dele. Aí colocou um dispositivo que vai dispersar a eletricidade do corpo dele. Aí o Electro cai lá, o Andrew se entende com ele de novo. Só que ainda tem a porra do Duende Verde lá pra eles lidarem. O Tom tava lá com um planador do Doutor Estranho, aí ele quebra um pedaço lá onde armazena aquelas granadas dele, ele pega uma granada e explode lá no ar, jogando os dois lá no chão e eles começam a sair na porrada. Teve uma hora que o Duende Verde falou, a culpa é sua, você matou ela. Ele tava falando da tia May, que tinha morrido naquela hora. Aí nessa hora que o Tom fica com sangue nos olhos e parte pra cima do Duende Verde, dando cada porrada nele. Aí chega uma hora que ele derruba ele no chão, ele pega o planador e vai lá acertar no Duende Verde, mas o Tobey segura o planador e só fica encarando ele. Porque o Tom tava indo pra matar
e o plano dele era curar eles. Aí o Tom fica só segurando o planador, encarando ele. Aí o Duende Verde dá uma facada no Tobey pelas costas. Aí o Tobey cai no chão, o Tom bate ainda mais no Duende Verde. O Angel pega a cura do Duende Verde, joga pro Peter. Aí ele finalmente consegue injetar o soro no Duende Verde e ele é curado, finalmente. E aí vocês pensam que agora que deu tudo certo, né? Não, ainda não. Ainda tem as fendas interdimensionais que estão abertas. Aí o Doutor Estranho fala que não consegue conter que eles estão chegando. Aí o Peter toma a decisão mais forte e pesada desse filme. Que ele pede pro Doutor Estranho fazer o feitiço de novo, só que com todo mundo esquecendo quem é o Peter Parker e que ele é o Homem-Aranha. Aí ele se despede do Doutor Estranho, se despede lá dos outros Homem-Aranha, se despede da MJ, do amigo dele, ele fala que depois disso tudo ele vai procurar os dois, ele vai contar tudo, ele promete que vai contar tudo o que aconteceu pra eles. Aí acontece o feitiço, todo mundo esquece do Peter. Aí depois corta pra tudo em ordem, todos voltam para seus respectivos lugares. Aí o Peter encontra a MJ na lanchonete onde ela trabalha. E tá lá um amigo deles também, o Ned, só que nesse momento eles esqueceram do Peter, eles não se lembram mais dele. Aí quando o Peter tá criando coragem pra falar pra MJ o que aconteceu, ele vê a cicatriz que ficou nela com toda aquela bagunça lá na construção, na Estátua da Liberdade. Aí ele decide não contar pra eles, porque eles estão mais seguros assim, porque depois que descobriram quem ele era, eles ficaram em perigo, porque eles conhecem o Peter. Aí ele resolveu deixar como já estava. Aí no final ele se muda, ele vai para um apartamento, morar sozinho. Aí ele faz um novo traje e começa do zero, uma vida sem ninguém saber dele. E aí o filme acaba. E mano, que filme incrível que foi esse, cara. Olha, eu já fiquei pasmo em Ultimato, com o Capitão América, com o Mjolnir, o Tony abraçando o Peter, se sacrificando, estalando os dedos com as joias. Mano, aquilo foi muito incrível. Mas, mano, são os três Homem-Aranha juntos no mesmo filme. Não tem como amar, não tem como os Vingadores superar isso, cara. Então, nesse quesito, esse filme do Homem-Aranha foi melhor que o Ultimato, na minha opinião. Foi muito bacana isso. Aí beleza, tem lá a cena pós-créditos do Ed Brock conversando com um cara num bar, falando do universo que ele tá, falando que tem caras com superpoderes, ele menciona o Thanos também. Aí chega um momento que o Venom desaparece, porque nesse momento o Doutor Estranho consertou tudo, ele fez o feitiço, aí o Ed Brock e o Venom voltam pro universo deles. Só que tem um pequeno porém. Antes da cena acabar, mostra uma coisinha preta lá na mesa do bar. Era um pedaço do simbionte. Aí o simbionte começa a andar lá na mesa. Aí acaba. Velho, isso abre porta pra muitas coisas no próximo filme. Então pode ser que a gente tenha um Venom no próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland. E, mano, é isso, né? Foi um filme muito extraordinário, eu gostei pra caramba dele. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam do filme. Fala o que você mais achou bacana, qual a cena que você mais gostou. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e não usem duas barras.